Glória a Deus. A graça e a paz sejam com todos. Mais uma oportunidade que esse Deus tem nos concedido de aqui na sua presença estar para adorá-lo, engrandecer, louvar o seu nome que reina para todo sempre. É uma oportunidade a mais que Deus está nos concedendo para aqui aprender a sua palavra, e nós aprendemos constantemente com Jesus, e tem ensinado ao seu povo, à igreja, o caminho correto, o caminho que nós devemos andar. E quando nós estivermos aqui, nós vamos estar ouvindo essa palavra maravilhosa da parte de Deus. A palavra nos diz que Ele tem poder sobre o barro para fazer da maneira que deseja o vaso, e que as mãos do Senhor venham a cada dia trabalhar na nossa vida, em cada alma, modelar e levar a uma transformação genuína, verdadeira, que nós possamos aqui testemunhar de uma fé salvífica e declarar a todos que só o Senhor reina para todos sempre. Eu peço aos irmãos que estejam abrindo as vossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, somente o versículo 3 de 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos meditar nesta palavra que Deus tem para a nossa vida nesta noite. Palavras de vida eterna, como aqui foi dito, palavras de bênção, palavras que nos traz um consolo da parte de Deus, esperança. Nós sabemos que só Ele tem palavra que possa transformar e abençoar aqueles que aqui têm a fé nessa palavra. A palavra nos diz que a solicitude no coração do homem, ela o abate. As situações adversas que nós deparamos no decorrer do dia, do cotidiano, muitas das vezes nos leva a um abatimento, a um entristecimento. Mas o versículo de Provérbios 12, 25 diz: mais uma boa palavra o alegra. E nós não temos palavra melhor senão a palavra que vem do coração de Deus. Esta palavra tem sido enviada, Deus tem amado o seu povo e tem aqui usado aqueles que Ele tem levantado para poderosamente estar pregando a sua palavra. Paulo, ele diz em uma das suas cartas que assim como Deus, através da vida de Pedro, operou de forma poderosa, assim através da sua vida, que Deus possa operar através da vida daqueles que Ele levanta para pregar a sua palavra, a fim de que aqueles que ouvem a palavra de Deus venham a ser transformados e possa alcançar as promessas de Deus que tem feito através de Cristo Jesus. Nós sabemos que no Filho amado estão as promessas de Deus, não só as promessas de Deus, mas também Jesus está os ensinos do Pai. A palavra nos diz que constantemente Ele estava ali ensinando uma grande multidão, ouvindo a mensagem do reino, e aqueles que iam dando crédito a esta palavra, ia se ajuntando ao povo amado, a um povo que tem promessa, e a promessa é de vida eterna, é de estar em um reino de justiça, um reino ordenado, um reino poderoso, que nós venhamos sempre com o coração desejosos ouvir a palavra de Deus, a cada dia buscar compreender a vontade de Deus que é revelada através dessa palavra. Creio que os irmãos já têm encontrado 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz assim: o apóstolo Paulo, pela graça derramada sobre a sua vida, Deus usa para aqui trazer à igreja de Coríntios esta mensagem, como hoje Deus quer
trazer à igreja presente esta mensagem aos nossos corações. Quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que esta palavra venha ser escrita em nossos corações e que nós possamos sairmos aqui nesta noite edificados. Meus amados irmãos, nós já ouvimos muitos dizer, e é a verdade, Deus ele não é religião, Deus ele é rei, ele é soberano, ele reina sobre a sua criação, mas nem todos têm andado com esse entendimento. Muitos andam segundo o que dá no coração, segundo os pensamentos. Alguns querem servir a Deus da sua maneira, do seu jeito, mas somente a palavra poderosa, o qual está em nossas mãos, revela quem é esse Deus, quem é este reino ao qual nós pertencemos, este reino ao qual nós fomos chamados, um reino de amor, um reino de justiça, um reino de hierarquia. E esta palavra que eu quero nesta noite dar ênfase, para que nós possamos compreender a mensagem. Nós desde pequeno temos esse conceito a respeito desta palavra, que o Pai ele dá ordem e o Filho obedece. E eu creio que aqui está um povo, filho de Deus, que tem ouvido e que deseja cumprir as ordenanças do Pai. E para ir mais profundo, essa palavra hierarquia, a hierarquia no reino de Deus, a relação de submissão de um grupo de pessoas, que não está apenas a submissão aqui na casa de Deus, mas se estende além dessas quatro paredes. Essa submissão está no lar, no trabalho, em vários lugares, mas nem todos têm andado da maneira que a palavra nos ensina, porque muitos querem servir a Deus somente na casa de Deus, passou das portas para lá fora, quer andar segundo os desejos, segundo a vontade. Ser crente dentro da casa de Deus talvez seja fácil, mas nós fomos chamados para servir ao Senhor em todo lugar, para testemunhar da sua palavra, para uma vida de obediência. E quando nós falamos de obediência, nós não podemos esquecer daquele que andou, que é o exemplo deste povo, o qual Deus tem comprado com precioso sangue, que é Jesus Cristo. E nós constantemente temos ouvido a sua palavra, os seus ensinos, como o mestre aqui, ainda sendo Deus, ainda que ele é Deus, mas ele tem andado aqui em obediência, ensinando o povo que este reino no qual nós somos chamados é um reino organizado, não é um reino bagunçado, não é de maneira que nós venhamos viver de todo jeito, não. Nós temos regras, nós temos mandamentos, nós temos autoridades que Deus tem constituído e que nós precisamos estar debaixo dessa submissão, nós precisamos estar debaixo dessa obediência, para que as promessas de Deus venham se cumprir na nossa vida. O reino de Deus é autoridade sobre autoridade, e se nós não reconhecer a autoridade que Deus tem constituído sobre nós, não temos como agradar ao nosso Deus. O que nós aprendemos aqui constantemente e temos ouvido, que um homem que exercia uma autoridade, um centurião, que estava ali sob o comando de 100 homens, dava ordem, e esse soldado qual estava ali obedecia. Esse homem, ele tem visto no seu lar um criado enfermo à beira da morte, tem ouvido de Jesus Cristo e tem clamado:
aos líderes religiosos para que pudesse interceder por esta alma. Quando Jesus ali se dirigiu a esta casa, ele ouviu que o mestre estava se aproximando. Ele mandou mensageiros ali dizer ao mestre que não era digno de que eles estivessem na casa dele, debaixo do teto dele, porque ele também era um homem de autoridade. Quando ele declarou essas palavras, ele está dizendo: no Senhor eu reconheço a autoridade. Assim como eu sou autoridade, eu dou ordem, e assim os meus soldados obedecem. Eu estou aqui para receber as ordens que vêm do Senhor. E Jesus maravilhou com estas palavras, que ele entendeu que Jesus é autoridade suprema, é autoridade que está acima da igreja, o qual nós precisamos obedecer. Não tem como servir a Deus se nós não obedecer aquilo que Ele tem ordenado. E isso não está apenas aqui na casa de Deus. Os mandamentos não é apenas aqui dentro da casa de Deus. Os mandamentos estendem na família, no trabalho. São muitos os mandamentos. E como hoje é culto de doutrina, que nós venhamos aqui aprender com esta palavra poderosa da parte de Deus. Paulo aqui quer ensinar ao povo, alertar a igreja sobre a hierarquia no reino de Deus. Quer dizer que o homem é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja e Deus o cabeça de Cristo. Olha, autoridade sobre autoridade. Hoje nós vemos um povo que se diz desigrejado, que não quer reconhecer as autoridades que Deus tem constituído sobre a sua cabeça. Quer servir do seu modo, do seu jeito. Mas nós sabemos que Deus é um Deus de escolha, um Deus que levanta pessoas para estar à frente, que foram chamados para servir. No reino de Deus, o maior é o que serve. No reino dos gentios, a autoridade é servida pelos seus subordinados. Mas no reino de Deus, a ordem hierárquica é invertida. O maior é aquele que serve. E o maior está aqui em nosso meio, que é Jesus Cristo, que tem nos servido com esta palavra poderosa, com a salvação, que tem nos provido da necessidade cotidiana. Que nós venhamos reconhecer a autoridade de Jesus Cristo, que nós venhamos obedecer a cada dia a sua palavra.